Bora lá. Deixa eu pegar a última fotinha aqui. Então, vamos lá. Deixa eu sair daqui, senão vai dar eco. E aí, como é que tá as operações? Tem que me mandar as operações, hein? Tanto as que você ganha como as que você perde pra gente analisar junto, tá bom? Todo mundo beleza. também. Vou começar a mandar. Tá. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre gerenciamento. Eu vou passar algumas planilhas também, já, muito boas, inclusive, para ajudar. Deixa eu abrir o Pontifex aqui. Muito boas planilhas. Peraí. Inclusive. Tem esse plano trader aqui, tá? Que eu gosto muito dele. Para quem faz entrada. Para quem faz entrada por valor. O que acontece? Por valor, eu não gosto muito, porque quando você determina um valor, quando você vai operar, você fala assim, olha, eu quero fazer R$100 todo dia, que é o caso aqui, R$100. Mas esse aqui pode ser trocado por 200, por 50, por 30, não importa. Você só vai trocar aqui e aí a conta vai ficar um pouco diferente. Mas, quando você opera com gatilho no seu cérebro, que você tem que fazer aquele valor, é ruim por quê? O seguinte, você operou ali e fez as suas entradas, suponho que você tenha feito 5 entradas. Só que essas 5 entradas foram bem assertivas, foram entradas boas, porém, você fez um valor total de R$95, vamos supor. Seu cérebro automaticamente está ali te falando, poxa, é 100, é 100. Só que R$5 é muito pouco. Só que por causa de R$5, às vezes você perde todo o seu capital. Não só por 5, às vezes você faz 80, às vezes você faz 70, mas você quer fazer o 100. Porque você colocou aquilo na sua cabeça e automaticamente o seu cérebro fica te cobrando aquilo. Você fica se cobrando, eu tenho que fazer 100, eu tenho que fazer 100, eu tenho que fazer 100. Então, quando chega nesses 95 e você já está há muito tempo exposto, 5 entradas e tudo mais, você acaba levando um loss. Levou o primeiro loss, já perdeu ali o valor da sua entrada, que tal, que você vai aprender a calcular o valor da entrada, tem até uma outra planilha também. E aí você vai lá e coloca o valor da sua próxima entrada. Beleza, aí você já não tá muito legal, porque depois de um loss, o nosso cérebro, a gente já não consegue analisar da mesma forma. Principalmente se você não respirar, se você não sair um pouco de frente da tela e beber uma água ou tudo mais. Se você já ficar ali concentrado para depois de um loss pegar uma próxima entrada, vai ser um próximo loss. A maioria das vezes vai ser um próximo loss. Você pode anotar no seu caderno que isso vai acontecer. E aí você leva segundo loss. Tá, o que era 95 já passou a ser 80, suponho. Já passou a ser 80, então você ainda tem que buscar o 100, você tá com aquilo na cabeça. Aí você já tá com 2 loss. Aí você vai para terceira entrada, aí você ganha. Tá, foi para 85, foi para 90. Só que ainda não chegou no 100. E você fica naquela briga tentando buscar o 100. Então, eu não acho legal determinar valor de ganho. Eu acho legal determinar o valor das suas entradas e determinar o valor de quantas entradas você vai fazer no dia. Eu vou fazer 4 e 2 loss eu paro. 4, 1 loss eu paro. Todo dia, se você fizer isso, eu duvido você não sair um mês positivo. Porque o que importa não é o dia que você vai ganhar ou que você vai perder. O que importa é o mês. Por quê? Às vezes você está com a banca de R$500. Você fez ali 5 dias de operação, acontece muito isso, tá? Acontece isso muito com alunos meus. 5 dias de operação, beleza, segunda, terça, quarta, quinta e sexta. Mercado aberto, bonitinho, ou até mesmo OTC. OTC a gente sabe que é manipulação, que tem algoritmo. Então, se você pegar o algoritmo ligado, infelizmente, você vai dar azar e ele não vai respeitar muita coisa. Fica ali, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, bonitinho, operando, banquinha baixa, aumentou para os R$500. Semana inteira positivo, chega, vai operar no sábado ou no domingo. Isso acontece demais com todos os alunos meus, praticamente. Todos, que operam no final de semana. Ao final de semana, eu já aconselho a não operar. Por quê? A semana toda o mercado dá o dinheiro e tira também, mas ele mais dá do que tira. E no final de semana, que só tem OTC,
ele aproveita para tomar o dinheiro que ele deu na semana. Então, provavelmente, se você ficar muito exposto no final de semana, você vai acabar quebrando a sua banca. Então, o que acontece? O pessoal, ele fica ali a semana toda, R$ 500, aí chega no sábado ou no domingo, vai operar primeiro lote. Tá, operou, fez um dinheirinho, né? Porque ele ainda estava conseguindo fazer alguma coisa. Quando você começa a ganhar muito no OTC, principalmente no par, repara que quando você começa a fazer muitas entradas naquele mesmo par, elas são assertivas, logo depois você começa a levar loss, porque automaticamente é um robô que vai ligar o algoritmo. Ele vai ver que tem muita gente ganhando naquele par e ele vai ligar para poder recuperar o dinheiro que ele perdeu. A corretora, ela não sai perdendo, principalmente o OTC. Então, ele acaba ali fazendo várias entradas, 5, 6, 7, 8, mas entradas baixinhas, que a gente sabe que, infelizmente, no mercado financeiro você tem que aumentar a sua margem, que é a sua banca, o seu capital, com juros compostos, e depois pegar aquele capital todo, tá? Isso eu vou ser bem sincera com vocês. E depois pegar aquele capital todo, enquanto eu não entendi isso, eu não virei a chave, eu achava que eu tinha que fazer 100 virar 1.000 num dia, 100 mil virar 10 mil num dia, mas isso não existe. Quando você entender que você tem que ter uma margem maior e fazer menos entradas, por exemplo, hoje eu faço entradas de até R$ 4.000, às vezes eu faço uma entrada no dia, não dá nem o meu salário que eu recebia quando dá mais do que, quer dizer, dá mais do que o meu salário que eu recebia quando eu trabalhava de carteira assinada. Ou seja, às vezes eu faço uma entrada de 4.000, eu ganho ali em torno de, quando tá pagando 86%, eu ganho ali em torno de 3.000, 3.500. Então, às vezes eu faço uma entrada só, alta, e às vezes eu coloco uma outra banca, né, que é as bancas que às vezes eu fico mostrando no Instagram, para mim poder mostrar que a minha assertividade é muito boa, porque eu não vou ficar muito exposta ali com a banca mais alta, tá? Isso com certeza não é ser profissional. Então, quando você entender que você precisa fazer o seu dinheiro com juros compostos virar muito para depois você pegar toda aquela margem e buscar no máximo 15% ao dia ou até 20%, eu ainda acho muito 20%, mas por enquanto eu vou falar 20%, porque a realidade de todo mundo né, às vezes é uma banca de 100, uma banca de 500, ou até se for uma banca de 1.000 já tá legal, porque você consegue buscar ali, vamos supor, R$ 100 todo dia, eu aconselho R$ 100 uma banca de 1.000. Então, o que acontece? No trader, no mercado financeiro, não vale, não é a quantidade. Todo mundo acha que é isso. É quantidade e tal. Tá, beleza. Como que aquele trader ele é no final do mês? Ele pode ter 10, 15, 20 entradas assertivas ali, postar e tudo mais. Mas como que ele é no final do mês? Vocês já se perguntaram isso? Será que realmente essa banca que ele fez virar R$ 1.000, ele faz isso todos os dias? Com certeza não, entendeu? Não adianta. Às vezes eu pego R$ 100, eu faço virar 1.000, eu faço virar 500, faço. Mas às vezes no outro dia eu tento e não dá certo. Então isso não é a realidade de todo mundo, isso não funciona. Se você quer ser consistente, você tem que entender que você precisa qualificar suas entradas, torná-las mais qualificadas, ou seja, como que eu vou torná-las mais qualificadas, Dani? Por exemplo, eu opero, tá? Eu opero só nova alta, nova baixa, usando todos os outros gatilhos. Eu olho defesa, eu marco a minha LTA, a minha LTB, eu mapeio o gráfico, eu vejo qual que é a tendência, tudo isso antes de eu começar. Eu anotei tudo, eu tenho tudo anotado, que é o meu operacional, que é o que eu uso. O operacional tá aí, tem várias coisas, pode usar comando, pode usar, se o comando estiver funcionando hoje, usa taxa dividida, você tem tudo isso para usar. Eu, por exemplo, eu gosto muito de operar nova alta, nova baixa, nova posição, porque eu sei que todos os dias ela está funcionando. Não tem como. Se eu errar, é porque eu errei a minha entrada. Ela vai estar funcionando. Então, o que eu faço? Eu aguardo. Claro que às vezes eu passo mais tempo no gráfico, só que eu vou dar uma entrada de 2.000, de 1.000, de 4.000 às vezes. Então, não é, tipo, eu não tô perdendo R$ 50, eu não tô perdendo mais R$ 30, igual antes, quando eu comecei. Eu tô perdendo valor muito alto, então eu preciso fazer as minhas entradas serem qualificadas. Então, o que eu faço? Todos os dias eu comecei a anotar, olha, eu vou fazer somente essas entradas. Por exemplo, eu pego as minhas novas altas e novas baixas somente no topo,
e no fundo. Ah, Dani, e no meio? Quando tá bem no meio ali, igual tem, se tiver um comando, igual acho que eu até expliquei na última aula, se tiver um comando ou se aqui tiver no meio e tiver espaço, são as 3 entradas que eu mais pego. E eu tenho apenas uma entrada aqui, uma entrada de retração aqui ou de rompimento, porque eu não vou ter lote aqui para me atrapalhar, o lote vai estar aqui mais embaixo. Rompimento, aqui eu tenho uma entrada, tenho um rompimento. Se romper de volta, eu tenho outra entrada. Aqui, mesma coisa. Aqui já está no fundo. Então, aqui eu só vou ter retração. Então, eu tenho essas entradas que são as minhas entradas mais qualificadas para mim hoje. Eu anotei e eu sigo só esse passo a passo. Às vezes eu demoro meia hora, 1 hora para pegar uma entrada, sim, eu demoro. Mas quando eu pego, às vezes uma entrada só, eu já fecho o gráfico, ou às vezes eu vou ali, coloco, tenho várias outras contas, inclusive em CPFs de familiares. Então eu vou ali, coloco um outro valor e vou tentar alavancar, ou vou tentar fazer um valor, às vezes, para ajudar também a pessoa que está ali, porque é um familiar meu, e pronto. Ou às vezes é porque eu tô mais sem fazer nada e eu quero estudar outra coisa, porque o trader a gente nunca para de estudar, mas um conselho que eu dou para vocês, nunca estudem coisas diferentes daquilo que você sabe que está funcionando, porque o que acontece? Já aconteceu muito comigo, enquanto eu não entendi que eu precisava focar, mesmo que não estava funcionando para mim naquele começo, eu precisava focar naquilo e ver o que eu estava errando, eu entendi que era onde eu ia conseguir virar a chave, porque eu ficava assim, ó, perdão, de trace action, eu ia para psicologia. Aí psicologia de velas não funcionava, eu ia pro vela. Para mim já não funcionava, eu ia para tal coisa. Para mim já não funcionava, eu ia para isso. Aí eu ia da lógica do preço pro trace action de novo. E eu ficava naquele pula de um lado, pula de outro, pula de um lado. Eu falei, opa, eu preciso parar com isso e eu preciso focar em uma coisa. Aí eu comecei a notar o que estava dando mais certo e o que não estava. Então eu via que eu não estava errando porque o operacional era ruim, porque esse operacional ele é muito bom. De todos que eu testei, ele é o melhor. Eu errava porque eu não tinha gerenciamento, ou seja, eu ficava 4 dias ganhando isso em uma semana. Aí eu perdia e eu não tinha gerenciamento, eu perdia a minha banca inteira, porque eu achava que eu tinha que fazer uma banca era quando eu não tinha dinheiro. Achava que eu tinha que fazer uma banca de 300, virar 1.000 naquele dia. E aí ela não virava, às vezes ela aumentava R$ 400, que R$ 100 no dia, às vezes é uma pessoa que trabalha servidor público. Porque hoje em dia, pra você ganhar um salário mínimo, você vai ganhar em média R$ 40 por dia. E às vezes eu fazia R$ 100 e eu falava, poxa, mas é muito pouco. E eu ficava assim, gente, eu fiz esses R$ 100 em meia hora, só que eu não tinha essa percepção, entendeu? Eu não tinha essa percepção, então eu queria levar os 300 para 1.000, eu já estava com aquilo na cabeça. Então, quando eu não conseguia, porque eu já estava muito exposta, eu perdia tudo. Aí eu falava, poxa, esse operacional não funciona, mas eu já estava 4 dias positivas, eu tinha saído de, às vezes, 50 para 300, e eu não percebia isso. E aí eu voltava de novo e fazia as mesmas coisas. E às vezes eu passava 10 dias, um dia levava tudo. Eu falava, poxa, esse operacional não funciona. Aí eu começava a pular de outro. Aí que não funcionava mesmo, eu começava de outro. Aí eu comecei a perceber que eu não estava errando, não era no operacional. Que eu já tinha me achado nele, mas que era no gerenciamento. Ok, quando eu comecei a perceber isso, eu comecei a filtrar as minhas entradas. Eu falei, opa, vou notar. Tanto que hoje eu falo assim, olha, um conselho que me deram e que serviu muito para mim foi, eu comprei um caderno e até hoje eu faço isso. Eu anoto como foi o meu tudo, até as minhas emoções diante do gráfico. Forex, mini binárias, tudo. Eu anoto, olha, hoje as minhas emoções foram essas e eu anoto como se fosse um diário. Eu perdi tanto, eu ganhei tanto, eu entrei em uma entrada errada, era para mim ter entrado em outra, como que eu fiz as minhas entradas e tudo mais. Porque você vai dando um gatilho para o seu cérebro do que você está fazendo diante do gráfico. E aí você vai começar a fazer as coisas certas. Então, assim, quando você começar a perceber que você está indo bem no operacional, tá? Primeiro você tem que ir bem no operacional. Não existe aquele negócio que todo mundo fala. Mas tem que ter só o gerenciamento. Não. Tem que ter o operacional, o gerenciamento e o emocional. São os 3, lado a lado, mas principalmente o operacional. Porque se você não consegue acertar pelo menos 3 entradas ou 2,
que seja ali em seguida, ou 2, um loss e 3, ou agora se você errar várias vezes, tipo, ó, 2, levou um loss, outro loss, tem que rever o que você está fazendo de errado no operacional. Mas quando você está vendo que você está ali 3 entradas assertivas, 4, e aí você leva um loss e tudo mais uma, aí você começa a levar um monte de loss, aí você que está errando, porque você tem que saber parar. Então, você tem que qualificar suas entradas primeiro. Perdão. O que você vai fazer? Tá. Como que você vai usar esse plano de trader aqui? Você tem aqui uma meta, que é R$100 por dia, que é o que eu falei que eu não aconselho colocar metas, mas aqui você vai saber analisar as suas entradas. Se você quer fazer R$100 naquele dia, você vai pegar os 100, vai multiplicar por 5, que vai dar 500, que é 500 por semana. Se for 30 ou for 40, você vai mudar só aqui, só o 100. Aqui não muda. Os números 5, 4 e as divisões aqui não vai mudar. Você vai pegar os 500 e vai dividir por 5, que vai dar 500 por semana, vezes 4 semanas, vai dar 2.000. Você vai pegar esses 500, vai dividir por 4, que é os 500 lá da semana. Se aqui mudar, aqui da semana também vai mudar. Você vai dividir esses 500 por 4, que vai dar 125, tá? Esses 125, você vai dividir por 5. Esses 5 vão ser o valor da sua entrada. Você pode usar a divisão de 5 para qualquer tipo de entrada. Por exemplo, eu quero fazer R$50. Pega os 50, faz essa mesma continha e divide o que der aqui por 5, que daí você vai ter o valor das suas entradas por dia. Então, eu tenho que fazer, só que o payout tem que ser mais de 86%. Você vai ter que fazer 5 entradas de R$25 para você obter um valor de R$100 no dia, naquele dia. Então, esse plano de trader você vai usar dessa forma. Aconselho usar para saber só o valor da entrada. Não aconselho você buscar valores por dia. O que eu aconselho você fazer? No máximo 2 loss. O que você vai fazer, tá? Começando agora, eu levo só um. Levei só um, eu saio, porque eu sei que eu já não tô legal ou aquele gráfico não tá legal para operar. O que você vai fazer? Meta de ganho. Por exemplo, você vai colocar no seu gerenciamento ali que você quer fazer R$100. Ok, só que você não vai determinar isso como meta. Meta. Você vai pegar, vai fazer as suas entradas, primeira entrada, ok. Segunda entrada, gain. Terceira entrada, gain. Quarta entrada, gain. Chegou mais ou menos perto do 100 ou passou do 100? Para. Que é o que você queria, que é o que você determinou por dia. Pode ser 100, Dani? Pode, mas se eu tiver com a banca maior, Dani, eu posso buscar 20%? Por exemplo, se eu tiver com a banca de 1.000, eu posso buscar 20%, que é 200? Então, eu posso passar do 100? Pode. Você vai determinar isso conforme a sua banca. Tá. Mas e se eu tiver dúvida? Me chama no privado, me fala, eu faço esse plano de trader, todo aluno que acompanha comigo, que me chama no privado, que fala, Dani, eu tenho tal, que eu não sei a banca de cada um que vai ver esse vídeo, cada um que tá aqui. Mas quem me chamar e falar assim, Dani, eu tenho uma banca de R$100. Perdão. Me ajuda a gerenciar ela? Eu vou ajudar. E todos os alunos que me chamam, eles conseguem gerenciar bonitinho todos os meses. Então, todos que eu acompanho, eles saem positivos. Só um minutinho. Perdão, gente. Então, todos aqueles que me chamam, todos os dias, me manda o print da planilha que eu vou passar. Todos eles, não tem um que não sai positivo no mês. Se ele me falar assim, olha, Dani, eu quero fazer R$100, eu preciso fazer R$1.000, mas ele tem 30 dias para isso. Agora, se ele me vier com R$100 e falar que quer fazer em 5 dias,
Aí eu já dou uma danada, porque aí já sai do gerenciamento. Então, assim, perdão. Então, assim, todos os que eu acompanho, eles saem positivos. Então, o que acontece? Vamos lá. Você pode usar esse plano de trader aqui, mas particularmente pode me chamar no privado e falar assim, olha, eu tenho banca tal, que aí eu vou fazer um plano bonitinho para você e você vai seguir, tem que seguir, tá? Então, igual eu tava falando, olha, chegou ali, sua meta é mais ou menos R$100. Você chegou ali nos R$100, mais ou menos fez 90, ou passou do 100, fez 102, 105, já primeira, segunda, terceira entrada, quarta entrada, ok. Beleza. Agora você fez uma entrada, você tem 2 loss por dia. Você pode optar por levar um de manhã cedo. Isso, se você seguir isso, você não sai negativo no final do mês. Você pode optar por levar 2 lojas de manhã cedo, ou você pode optar por levar um só e à noite você entrar de novo, porque você tem 2 chances no dia, seguindo o gerenciamento. Por exemplo, ó, você tem uma meta de 100, que é sua meta, mas não é a meta que você quer, que você tá ali na sua cabeça, que você tem que buscar, buscar, buscar. Passou dela ou ficou próximo ela, você para. Primeira entrada, ok. Segunda entrada, ok. Terceira entrada, levou o loss. Você já sabe que para você seguir o gerenciamento, são 2. Aí você vai pensar assim, dependendo de quanto você tá, suponha que você tenha feito R$60. Fez os 60 porque perdeu, então só tá com 60. Ganhou 1 a 0. 1 a 0 ou 2 a 1. E aí você tem a opção de continuar e levar mais um, ou voltar de tarde. Por exemplo, se você continuar, quarta entrada, ok. Aí você chegou ali próximo dos 75. Quinta entrada, ok. Chegou ali próximo de 80. Em 5 entradas, eu aconselho parar. 5 entradas eu acho muito, tá? Acho bastante, acho que já tá muito exposto ali no mercado. Para, dá uma respirada, volta mais tarde, entendeu? Mesmo que se fogueie em todas. Volta mais tarde ou volta no outro dia. Eu acho 5 entradas muito, porque eu não sei se vocês observam, mas o gráfico cansa muito a nossa mente. Cansa e a gente já começa a ver coisa onde não tem. Então, eu aconselho assim, quer gerenciar? Agora, gerencie uma banca, do jeito que eu tô falando aqui. Se você tiver a opção de fazer isso, gerencia uma banca, gerencia. E outra banca coloca um valor, ou mesmo valor, um valor mais baixo, mas que você busque mais entradas, ou que você faça o que você faz aí no seu dia a dia, usando o operacional. E depois me fala qual das duas está melhor, que você vai ver. Você vai entender aonde que eu tô querendo chegar. Então, o que você vai fazer? Você tem essa opção. Eu aconselho 2 loss por dia. Nunca passem disso, se você quer sair positivo no mês. Por quê? Você tem que entender que qualquer coisa que você faz na sua vida, você leva loss. Você sai para o serviço, você gasta gasolina, é um loss. Se você almoça no seu serviço, é outro loss. A roupa que você compra para ir, às vezes o ônibus que você paga, tudo tem seu loss. Se você tem empresa, você tem loja de funcionário, você tem imposto para pagar, várias outras coisas. Então, o trader é a mesma coisa, considere ele como a sua empresa, não como uma aposta, como um joguinho, porque isso aqui não é uma aposta, não é um joguinho. E quando vocês entender que é bem maior, porque opções binárias é o começo de tudo. Quando você entender que é bem maior, que tem Forex, tem outras coisas, tem mini-índice, tem muito mais coisas, tem ações, tem muito mais coisas para você, tem cripto. Você vai entender o como é grande. E quando você passar a entender o que é pequeno, porque eu vou te falar um negócio. Hoje, porque eu opero tudo. Opero com o mesmo operacional, que muda só o tempo. Hoje, eu entendo que o mais difícil é opções binárias. O mais difícil. Então, se você conseguir aprender opções binárias, o resto se torna fácil, tá? Então, você tem várias opções, várias. Não precisa você ficar ali exposto o dia inteiro só nas opções binárias. Porque quando eu conhecia só opções binárias, eu ficava só nas opções binárias. Binárias, 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 e eu ficava ali o dia inteiro.
Aí eu falei assim, olha, eu vou desfocar um pouco, vou fazer as minhas entradas, vou seguir o meu gerenciamento, foi isso que mudou a chave, e vou para outro mercado. Então, como eu gosto muito de ficar no gráfico, no computador, que é o meu serviço, hoje é o meu serviço, né? Porque eu não trabalho mais CLT, e hoje isso aqui é o meu serviço. Então, eu acordo, eu determino, ó, das 5, eu acordo bem cedo. Das 5 ou das 4, não importa, eu vou operar Forex, porque são horários diferentes, então eu preciso operar as bolsas que estão abertas, porque opções binárias eu tenho ali o dia inteiro e 24 horas OTC. Eu olho as notícias, pego um tempo que não tem muitas notícias em tudo, claro, ali de manhã cedo, então eu determino, olha, das 7, tal hora eu vou operar opções binárias, das outras eu vou operar futuros americanos, que eu também opero Ninja Trader, que tem os futuros americanos lá, tem outras coisas também. Então, eu opero futuro americano e outras bolsas. Então, eu determino meu tempo em cada gráfico, mas eu gerencio cada um. Porque imagina se eu pegar e falar assim, vou falar uma palavra diferente, vou meter o louco e vou sair do gerenciamento, igual todo mundo faz, pega 500, tem gente que pega R$50, leva para 1.000, já vejo muito. Não saca, gente, faz o lucro, quer deixar como margem, que é banca, né? Para você amanhã buscar os 20% ou 15% e gerenciar aquele valor, legal. Agora, se você quer alavancar de novo, saca. Mas fez o lucro que você quer fazer ali de semanas, faz assim, ó. Por exemplo, ou eu saco todo dia, ou eu saco semanal. Eu não saco mensal, eu não deixo. Ou eu coloco uma margem, uma banca, para mim buscar o meu dinheiro, mas o que eu faço, a partir daquele momento, eu coloquei, suponha, R$500, vamos supor. Eu coloquei R$500 ali na minha banca. Aqueles R$500 eu sei que não é meu, é da corretora. Então, eu vou buscar o meu lucro. Se eu fiz R$100 e eu já consigo sacar esses R$100, eu saco. Se eu determinar que eu saco diário. Se eu sacar semanal, eu vou lá, segunda, terça, quarta, quinta, sexta-feira eu saco o valor que eu fiz. Agora, mensal é muito raro eu sacar, eu nunca saco mensal. Para mim, nunca deu muito certo. Eu nunca tentei, né, na verdade, sacar mensal, porque quando eu estava no começo, para mim nunca dava certo até eu entender. Então, eu determinei para mim, eu vou sacar diário ou semanal. Hoje eu saco diário porque eu já tenho uma banca um pouco maior. Quando eu estava com a banca menor, eu sacava semanal. Toda semana eu sacava, colocava na minha conta, pronto, o dinheiro é meu, e aquele dinheiro que eu coloquei, suponha que seja R$500, ele ficava lá na corretora, porque ele é da corretora. Ele não é meu e eu estou usando ele, então eu preciso gerenciar. Então, eu determinava isso, tá? Eu determinava isso é muito importante. Eu tenho 2 planilhas aqui, tá? Vou começar por essa aqui. Essa planilhinha aqui, ela é muito boa. Isso aqui é fundamental vocês anotar o que você ganha e o que você perde. Por quê? Porque você está fazendo o seu cérebro entender o que tem que ser feito. Por exemplo, se você buscar uma banca de R$100, isso aqui é possível, que já teve aluno meu que fez 22 mil seguindo isso aqui, essa planilhinha aqui. Se você pegar R$100 e levar, você vai ter 20 mil em 30 dias. Claro que às vezes você não vai conseguir, porque às vezes você vai falar assim, nossa, chega num valor de... Você não tem aquela confiança ainda. Por exemplo, chega no valor de fazer R$400 para você já é muito, então você já não está confiante. Não tem problema. Faz o valor que você quiser fazer aqui. O importante é você sair positivo. Aqui eu aconselho buscar agora, de início, sua banca foi inicial, 20%. Coloca R$100 e vai buscando. No primeiro dia você vai ter 20. Ah, Dani, mas eu fiz 22. Marca aqui 22. Mas eu fiz 19. Marca aqui 19. No começo é pouco? Mas faz igual eu falei. Pega uma banca, gerencia bonitinho e pega outra e não gerencia. Faz
entradas pega uma banca de 100, faz entrada de 15, de 30, de 20, vai fazendo o que você tem que fazer para você entender qual das duas bancas você vai sair positivo no mês. Então, tudo bem, Dani, mas eu fiz 50 aqui. Não tem problema, fez 50, tá ok. Mas aqui eu perdi. Perdeu dentro do gerenciamento, tá dentro das duas entradas, o valor da sua entrada, que tem uma outra planilha aqui que ajuda, o valor da sua entrada estava conforme a sua banca. Por exemplo, eu tenho uma banca de R$100, eu vou lá e vou dar uma entrada de R$50. Não, você só vai ter duas chances. Agora, imagina você com entradas menores, né, ali, e você tem mais chance, você tem 5 a 10 chances de tentar buscar o valor que você quer buscar, né? Por exemplo, aqui é R$24. Você vai ter 5 chances. Eu não vou pegar e vou colocar uma entrada ali de R$30 para me buscar os 24 já de início. Não, eu quero mais chances. Então, isso também tem que ser observado. Então, você vai, essa planilha aqui, você pode mexer nela aqui, ó. Por exemplo, eu quero buscar 15%. Sempre 2 entradas para loss, tá? Sempre 2 dentro dos stop loss. O seu stop loss sempre vai ser de 15 a 20%, tá? Então, essas 2 entradas tem que estar dentro desse stop loss. Pode mudar aqui. Então, aqui você vai ter, você anota tudo. Perdeu? Vem cá e coloca o menos, que daí já vai vir para cá o menos que você tem. Ganhou, já coloca aqui. Porque aí, ó, vai vir para cá, entendeu? Então, essa planilha aqui, ela é bem fácil de mexer, ela não é difícil, tá bom? Eu tenho essa outra aqui, essa outra planilha, ela é muito boa. Essa planilha também é boa para fazer alavancagem consciente também, tá? Ela não é ruim. Deixa eu só apagar aqui para me mostrar para vocês. Eu uso ela para mim saber o valor da entrada. Aqui, por exemplo, você vai colocar o valor do seu capital. Vamos supor que a gente começa com R$100. Vou colocar R$100. Aqui, quanto menos você colocar, sua porcentagem vai ser maior. Já mudou para 42. Então, as suas entradas aqui, ó, vão ser maiores. Se você mudar aqui para 6, ó, repara que aqui vai mudar, 21. Eu sempre aconselho colocar 7, se você for um pouco mais seguro do operacional. Se tiver menos seguro, ou se a entrada aqui ficar muito alta para você não tá tão confiante, coloca 8. Vai aumentando, não tem problema. Vou colocar 7, mas você pode ir aumentando. Quando você diminui, você aumenta o valor da sua entrada. E quando você aumenta esse número aqui, você diminui o valor da sua entrada. Aqui é o seu payout. Se tiver 89, você vem e coloca 1,89. Se tiver 87, 1,87. E assim vai. Operação com ganho, não aconselho mexer aqui não. Sempre deixa 3 ou 4, se quiser. Se ver que está muito alto aqui, também pode mudar. Mas eu sempre deixo 3, tá? Por exemplo, aqui, vamos começar com a banca inicial de 7. E vamos deixar o 100. Pode fazer alavancagem? Pode. Vem cá e faz a sua alavancagem, que vai dar umas 17 entradas. Ok. Mas se for usar ela consciente, igual eu vou usar aqui agora, suponha que as 2 primeiras entradas você levou um gain. A próxima foi loss. Aí ela já vai te dar um valor um pouco maior. Beleza. A próxima, você bateu a sua meta que você predestinou, que é os 20%. Bateu 22 e 20, era só 20. Ok, já tenho 1, 2, 3 e um loss. Eu não vou operar mais. Caso sua banca for maior, aí você vai ter um ganho maior aqui. Se, por exemplo, chegar aqui, ó, vamos por aqui, primeira entrada, segunda entrada, aí, Dani, 3,88 para minha banca, que é um pouco alta, vamos supor que já está alta, é muito pouco. Reseta. Eu faço isso, tá? Quando chega numa entrada que tá muito baixa para mim, eu vou e reseto. Volto tudo aqui em cima de novo. Como que eu reseto? Apago tudo isso aqui. Coloco o valor da minha Budo,
Minha banca era de 100, agora tá 200. Mudo aqui, que daí a minha entrada vai mudar aqui, entendeu? Então, eu faço desse modo, quando eu quero aumentar o valor da minha entrada. Ah, e quando a entrada estiver muito alta? Mesma coisa, por exemplo, ó, 13 foi, vamos supor que levou um nós aqui, ganhou, aí aqui ficou negativo 2 dias, ok, no outro dia voltou, ganhou mais 3, vamos pular um loss, até aumentar, vamos ver se aumenta aqui para eu resetar, para vocês entenderem. Beleza, ó, aqui já ficou baixo, não aumentou. Suponha que R$29 seja muito alto para você entrar, vamos supor. Beleza, sua banca tá 222, você reseta tudo isso aqui que é semanal, isso aqui você não vai fazer no dia, tá? Levou 2 lotes para, volta no outro dia, bateu a meta, mesmo em 3 entradas ou em 4 em um loss, para, levou um loss, quer parar porque tá próximo da meta, para e volta no outro dia, mas chegou aqui e a entrada é muito alta para você operar. Você não tem confiança ainda, pode que sejam R$100, R$200. Vem aqui, pega sua banca, que agora é de 222,96, apaga tudo isso aqui, porque você vai ter o valor das suas entradas, você vai ficar mais confiante. Aí você resetou, começou, tá, mas tá muito alto ainda e tal. Vem aqui e muda, coloca 8. Pronto, mudou, 18. Próxima entrada. Ah, mas 3 é muito pouco para mim que já estou com a banca de quase R$300. Reseta de novo e muda. Isso aqui não é para você. Eu uso ela às vezes para fazer alavancagem, mas eu também uso ela muito para mim saber os valores das minhas entradas, porque tem muita gente que peca nisso, que às vezes não sabe o valor da entrada. Então, o que eu faço? Reseto e volto para cima. Nem que eu reseto ela várias vezes, mas eu sei que quando eu levar 2 loss, ou quando ela me falar, por exemplo, aqui, ó, ela fala. Por exemplo, aqui, eu ainda tenho 3 lojas disponíveis, só que eu só tenho 2. O meu gerenciamento é 2. Mas ela também fala quando você está levando muito loss. Por exemplo, ó, stop loss. Só que olha aqui, você levou 1, 2, 3, 4, 5, 6. Você saiu de uma banca. Olha o tanto que isso aqui. Você saiu de uma banca de 244 e zerou ela. Por quê? Aí vai começar a aumentar as suas entradas. Você vai entrar no desespero. Então, 2 loss. Faz isso numa banca e em outra. Você vai ver o quanto vai ser diferente. Por exemplo, aí agora, Dani, eu quero pegar R$50, eu tô com R$50 sobrando, eu bati a minha meta, eu quero tentar alavancar, mesmo se eu perder, tá tudo certo. O que você vai fazer? Pega essa planilha para fazer isso também, mas R$50, suponha, pega e coloca 7 aqui, que é o valor de 42%, deixa ali 3, 89 vai ser o que tá pagando. Tá, mas 6 e pouquinho. Como é R$50, pode aumentar aqui um pouquinho, ó, porque aí vai ficar uma entrada um pouco maior. 10. Aí vai indo, vai tentando alavancar a banca até conseguir. Só que aí, dependendo de quanto você quer buscar, porque aqui vai ser uma alavancagem mais consciente, você não vai conseguir fazer, por exemplo, R$1.000 em 5 entradas. Você vai fazer em mais. Então, você vai alavancando mais consciente, tá vendo? Ó, de 59 você já tá com 109. Por exemplo, se você perder 3 entradas seguidas, isso é porque você tá alavancando aquele valor você tá querendo tirar para alavancar, tá? Dependendo de como você chegar aqui e perder esse tanto, ela já zera. Então, ou você chegar no valor limite, se ela der isso aqui, ó, o valor total para colocar, você resetar aqui, colocar o 74 aqui de volta, você tem que saber usá-la também. Colocar o 74 lá e voltar, isso é quando você estiver alavancando, que é uma alavancagem mais consciente. Não aconselho, mas estiver sobrando, e às vezes você quer fazer isso, volta. Aí você volta e coloca 74 aqui em cima. Colocou o 74 aqui em cima, você reseta aqui de novo. Quando ela der para você colocar todo o valor da sua banca, você reseta. Senão, você só tem uma chance. Isso é uma alavancagem mais consciente.
Você pode fazer essa alavancagem não em um dia só, mas em vários dias. Então, ó, beleza, chegou lá, resetou. Aí você quer fazer 3 entradas. Beleza, fez 3 entradas naquele dia. Aí você fez mais 3, levou um loss. Fez mais 3 no outro. Então, você vai aumentando consciente, tá vendo? Mesmo que você leve loss. Isso é uma alavancagem consciente. Agora, quando você pega R$50 e começa a fazer soros, se o mercado for contra a sua entrada, infelizmente, você vai perder tudo. Aqui não, aqui você viu que você levou vários loss, você tá tentando alavancar. Você levou vários loss, igual eu fiz na outra, né? Nessa aqui ainda não levou vários, levou só 2. Mas mesmo assim, você ainda conseguiu ter um dinheiro para voltar aqui em cima e fazer a sua análise. De novo, tentar no outro dia, ou no mesmo dia mais tarde, ou quando tiver mercado tiver melhor. Então, você pode usar essa planilha dessa forma. Ela é muito... Deixa eu só ver se tá gravando. Ela é muito boa para usar em alavancagem e para você saber a forma de entrada. Aqui eu só mexo aqui nessa parte, aqui isso já tem, eu gosto de colocar nessa outra aqui. Aqui você não vai mexer nessa parte, essa parte aqui também não mexe, tá? Deixa eu ver se tá gravando. Tá. Essa parte aqui não mexe. E aí você tem essas duas opções e aquela do plano trader que você vai saber o valor da sua entrada. Mas nunca coloque na sua cabeça, olha, eu tenho que buscar. Você pode ter certeza, se você colocar na sua cabeça que você tem que buscar R$50 no dia, você está com a banca pequenininha, vamos supor, você tem que buscar aqueles R$50, você colocar na sua cabeça que é os R$50, e você fizer 45, às vezes por causa de R$5, isso já aconteceu muito comigo no começo, por causa de R$5, por causa de R$3, eu entrava no ciclo muito ruim do mercado, ou às vezes eu levava um loss, e eu ainda não tinha percepção disso, e eu devolvia os 45 e muito mais. Isso já aconteceu muito comigo. Então, quando eu entendi que eu tinha que determinar a meta de loss e de gain e de ganho em cima dos meus gains, tá? Porque se eu ficar ali, um gain, 2, 3, 4, 5, 6, e eu fizer 100, 200, 300, eu tô com uma banca de 100. Vamos pôr 100, quase todo mundo tem R$100. Uma banca de 100, aí eu fiz 100, fiz 200, fiz 150. Fiz 150, fiz 200. Aí eu fiz 250 e eu vou continuando. Perco, ganho. E eu vou continuando. Vai chegar uma hora que eu vou cansar ou que o gráfico já não vai estar tão favorável. Volatilidade, notícia, algoritmo em OTC, horário. Não vai estar tão favorável. Não tem movimento, porque as bolsas fechou. Vocês têm que se ligar. Vou mandar os horários também. Os horários de abertura de mercado. Já vou mandar que tem um relógio, um site, tipo um relógio do mundo, para fazer as operações. Vou mandar para vocês. Por quê? Vocês têm que operar quando tiver mais volume. Isso é mercado aberto que o relógio serve, tá? OTC, qualquer horário. Infelizmente, se o algoritmo estiver ligado e você não perceber isso, você já sabe que vai ser estopado, né? Porque às vezes ela não respeita. Às vezes, muitas das vezes, Cotex faz muito isso. Quando o algoritmo tá ligado, se você tiver oportunidade, pega o celular ou outro computador, outra conta, faz uma conta, porque às vezes quando você não depositou ainda, não pede o CPF ainda. Então faz uma conta, faz uma conta. Cotex acontece muito isso. Faz uma conta e pega a sua conta normal, que é a conta que você vai operar. Quando você começa a ganhar muito, ela te dá gap. Aí eu comecei a perceber isso quando eu comecei a operar com os alunos. E mentoria individual. Quando eu comecei a perceber isso, foi quando eu fui operar com uma aluna e ela falou assim, Dani, o meu gráfico tá diferente do seu, no mesmo par, na mesma hora. Aí eu comecei a perceber, eu fiz uma conta e fiz outra conta. Aí eu comecei a perceber que às vezes nas minhas entradas dava gap e no gráfico que eu tava não dava. E aí
eu fui, essas duas contas, as duas têm CPF, as duas deposito, mas não, um é meu CPF e outra não. E aí eu depositei um valor menor e a outra valor normal da minha conta, que era uma entrada maior. Entrada OTC. Eu não opero muito OTC por causa disso. Entrada maior. Entrei na entrada menor não deu gap e eu ganhei, e na minha entrada maior deu gap e eu perdi. E eu fiquei tipo assim, quando você manda no suporte, às vezes eu até mando print para vocês, que às vezes eu reclamava muito. Hoje, Cotex eu opero muito raramente, tá? E às vezes, Pocket também começou a fazer isso. E às vezes, você manda no suporte, eles te falam que não aconteceu isso, que fechou em tal coisa e tal, eles falam, te enrolam daquele jeito, né? E aí eu comecei a perceber isso. Então eu comecei a perceber que OTC eu tenho que ter muito cuidado para operar. Não que eu tô falando mal ou tudo mais, mas a gente sabe que existe esses porquês, né? Tem gente que fala assim, mas eu só opero OTC. Ok, tudo bem, operar OTC, ou operacional funciona OTC? Funciona, mas quando você pegar esses algoritmos ligados, eles vão dar gap, eles vão trocar as velas, vai dar vela esticada, e às vezes você vai olhar, faz esse teste, às vezes você vai olhar no gráfico do coleguinha que você está operando junto, ou do outro gráfico que você fez, você vai olhar que vai estar um pouco diferente do seu, você vai falar assim, nossa, essa vela aqui não é essa vela. Então tem que ter muito cuidado com isso. Isso é porque eu já tenho muito tempo de tela, então eu sei que acontece muito, e vocês podem ver e falar assim, mas a Dani tá falando isso, mas eu nunca vi. Faz o teste, depois me fala. Alguém tem alguma dúvida, alguma pergunta aí do gerenciamento? Tá tudo ok? Quer me perguntar alguma coisa da planilha? Que tem alguma dúvida dessa, da outra? Eu tô tranquilo, Dani. Tá de Tá boa. tranquilo? Conseguiu entender? Aham. Então tá ok, então. Vou finalizar a aula. Igual eu falei, tá? Quem quiser me chamar no privado, todos os alunos que me chamam, que eu acompanho, pelo menos os 2, 3 primeiros meses ali, eu acompanho até mais, eu não importo com isso não. Me chamou no privado, eu respondo. Me manda todo dia, só que eu peço, olha, me manda todo dia fotinha da planilha, como que foi, 2-0, 3-0, 4-0, ou 2-2, ou o que for, né? Porque os dois loss, é o que eu falo, se fizer mais, porque eu quero saber como que tá, o histórico, tudo mais. Sai positivo no final do mês, porque eu não estou importando com o que ele fez no dia, desde que ele siga o gerenciamento, eu estou importando com o que ele vai fazer no mês. Se ele chegou naquele mês e ele não fez o valor que a gente queria que ele fizesse, porque isso depende da banca também, né? Se você chegar com uma banca de R$ 50 para mim falar que quer fazer 3 mil no final do mês, é já um pouco mais complicado. Mas, primeiro eu vejo como que tá o operacional. Por quê? Se ele chegar para mim todo dia e falar que tá levando 2 lotes todo dia, aí eu já volto com ele, já falo, tem alguma coisa errada aí. Aí eu também já volto com ele, já falo, já vou explicando o operacional, a gente já vê o que tá errado, o que tá certo, e isso é legal. Se todas as pessoas fizessem isso, com certeza, iriam ser bem sucedida nesse mercado. Porque se você está levando 2 lotes todos os dias, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, alguma coisa tem de errado que você está fazendo. Agora eu falar assim, nossa, não, é só gerenciamento, pode ir seguindo, aí errado tá eu, entendeu? De falar isso. Porque se estiver levando todos os dias, aí já tem alguma coisa errada. Então, assim, se quiser me chamar, olha, Dani, eu tô com a banca de R$ 100. O que você me aconselha a fazer? Qual planilha que eu uso? Quer me chamar no dia que vai operar? Dani, vou começar a operar agora. Posso usar esse valor aqui? Me manda print, me manda foto. Olha, fiz essa entrada, deu gain. Fiz essa, deu loss. Me manda o loss, me manda o gain. Eu olho tudo, eu ajudo, eu tô ali disponível. Às vezes eu demoro um pouquinho para responder, porque às vezes ou eu tô em alguma outra mentoria, ou eu tô operando. Que eu também opero, né? Tenho outros investimentos também, né? Opero opções binárias, opero mesa proprietária, então eu opero várias outras coisas, viu? Gente, eu opero muita coisa, às vezes eu fico muito cansada. Então, às vezes eu demoro um pouquinho para responder, mas eu já respondo ali na hora, principalmente se você começar a operar de manhãzinha, 7 horas da manhã, e me mandar, eu vou responder na hora, porque 7 horas da manhã eu tô ali no. Eu tô no gráfico,
porque eu opero opções binárias 7 horas. Então, eu estou no gráfico, eu já estou no Telegram, então eu já consigo te responder. Às vezes eu consigo até te passar algumas entradas, que é as mesmas que as minhas. Vou pegar tal entrada agora. Então, se você me chamar, me chama antes também. Olha, Dani, tô com a banca de R$ 100. O que eu posso fazer no final do mês? Olha, eu preciso fazer R$ 1.000 até tal dia. Não vem com 5 dias, não. Mas se eu falar assim, olha, eu preciso fazer R$ 1.000 até tal dia, que não seja menos de 5 dias ou menos de 10 dias, que até 15, 20 dias a gente ainda consegue levar uma banca de R$ 100 gerenciando bonitinho para você não entrar em risco, porque o mercado, assim, o risco, o seu retorno tem que ser maior do que o seu risco. Ou seja, se for para você entrar, se for para você buscar R$ 100 no dia, para você arriscar 200, aí o seu risco está sendo maior do que o seu retorno. Está errado. O seu retorno tem que ser maior do que o seu risco. Ou seja, seu risco é 5 e você tem que ganhar pelo menos 10 a 15. Mas tem que ser... O melhor é ganhar 15. Seu risco é 5, ganhar 15. Porque aí já são 2 para 1. Você tem que ganhar mais de 2 para 1. O que é 2 para 1, Dani? É o que você vai ganhar. O seu risco é 5, é 1. Seu risco está sendo 1. E o seu ganho está sendo 2, que é 15. Entendeu? Que é 10. É 15, que é no caso, desculpa. É 15, porque é R$ 10 a mais. Seu risco é 10, então seu risco é 1. No caso de 10, tem que ser 25. Para buscar pelo menos 20. Então, seu risco tem que ser mais de 2, ou tem que ser 1 para 5, 1 para 3, sempre maior, multiplicando. Porque se você colocar o seu risco maior do que o seu retorno, você não vai sair positivo. Enquanto você não entender isso, você não sai positivo. Mesa proprietária, eu opero em mesa proprietária. É muito bom para quem não tem capital. Foi quando eu comecei e eu tô nela até hoje. Só que eles são muito rígidos mesmo. Não é igual você tá operando na sua conta, não. Que você tá ali, você pode levar... Foi quando eu comecei a entender sobre gerenciamento, tá? Você tá ali na sua conta e você pode fazer o que você quiser. Você pode perder, você pode ganhar, você pode fazer o que você quiser. Lá, não. Lá você tem seu stop do dia, seu stop mensal, e o stop lá é flutuante. O que é flutuante, Dani? Se você fez 2.000 naquela entrada e você deixou ela cair, ele já contabiliza como seu stop loss. Então, aquilo ali serve para você entender, porque eu já estou falando de mercado que tem o tempo, né? Que você opera por tempo maior. Mas é a mesma coisa. Então, só para vocês entenderem que o gerenciamento, ele conta muito. Então, para você se manter no mercado, não é, às vezes, o valor que você tem, que você consegue aumentar, tá, gente? Quando eu comecei, eu venho, como eu já falei, eu venho de uma família muito simples. Eu trabalhei a minha vida inteira de carteira assinada. Em 2018, no finalzinho de 2018, eu tinha que cumprir, né, o meu coisa, porque eu era concursada, então eu tinha que cumprir. Então, no finalzinho de 2018, eu comecei no gráfico em 2017. No finalzinho de 2018, eu já estava consistente e eu precisava cumprir as horas do meu serviço. Só que eu ganhava muito pouco. Eu entrei como... na verdade, eu entrei não como jovem aprendiz, mas tinha outra modalidade, né? Na idade, porque jovem aprendiz é menor, eu já era de maior. É tipo aquela modalidade de até 24 anos, um negócio assim. E aí, Acho que é isso, eu acho que é isso mesmo. Tem uma outra modalidade que é até 24 anos, se eu não me engano, mas não é jovem aprendiz, não. Mas aí eu ainda tinha que cumprir, porque senão eu tinha que pagar a multa, né? Então eu cumpri mesmo, já sendo consistente e tudo mais. E aí eu comecei a entender que eu precisava gerenciar quando eu vi que eu não era o valor que eu tinha, porque eu não tinha muito na época. Era eu usar os juros compostos, eu tô sendo bem sincera com vocês, eu usar os juros compostos e aumentar o valor da minha banca. Pensa você hoje, com a banca de 5.000, você aumentou o 100, só que assim, não adianta, tá? Não adianta. Tem gente que fala assim, mas eu tenho que ter muito dinheiro. Primeiro, conhecimento.
Não adianta você ter uma banca de 5 mil e você não ter o conhecimento, que você vai quebrar ela. Tá? Isso é realidade. Primeiro, você tem que tentar pegar os 100, gerenciar para 1.000 e o 1.000 gerenciar para 5. Se você conseguir fazer isso, eu sou bem sincera, ninguém te segura não, mas você tem que conseguir fazer isso sempre. Sempre assim, Dani, mas eu tenho que fazer isso em um dia, 100 para 1.000 em um dia, 1.000 para 5.000 no outro dia? Não. Você tem o tempo para gerenciar dentro do seu gerenciamento. Quando você conseguir fazer isso, você já tem os 5.000 que você precisa. Se você buscar 5.000, 20% ao dia, que eu acho muito, 5.000, 20% ao dia, vai dar acho que uns 500 reais. 500, não, peraí, 1.000 reais? Dá 1.000 reais, pode buscar metade, 500, 10%, 500 reais ao dia, 400 reais ao dia. Gente, isso no mês opera 3 dias, 4 dias da semana só, 3 dias, porque no mês vai ser um valor muito alto, porque mesmo que se você for concursada, se você tiver trabalhando em qualquer outra coisa, às vezes dependendo, até médico, tem médico que ganha muito bem, mas tem médico que não. O gráfico, ele paga muito mais do que o médico, viu, ganha, tá? Isso eu posso confirmar para vocês. Então, o que acontece? Não é você pegar de cara, mas Dani, você tá falando para eu colocar uma banca de 5.000? Não, se você não tiver o conhecimento, esses 5.000 vai virar zero, tá? Já vi muito isso. Esses 5.000 vai te virar zero. Então, você tem que entender que primeiro você precisa gerenciar um pouco e o pouco vai virar muito. Já viu aquele ditado que de grão em grão a galinha enche o papo, né? Foi assim que aconteceu comigo. Eu peguei 100, devagarzinho fui levando. Eu sacava, precisava pagar algumas contas, tudo mais, né? Tinha coisa, mas eu deixava ali. Eu não deixava na corretora, tá? Nunca deixei na corretora. Eu pegava uma conta separada e depositava toda vez. Ó, isso aqui eu tenho que pagar tal coisa e esse aqui eu vou colocando aqui para aumentar o meu capital lá na corretora. E aí foi quando eu passei a ficar consistente, quando eu entendi que os meus 100 virou 500, e aí eu sacava, aí de novo eu voltava para o 100, tá? Eu fazia isso, tá? Eu sou muito consciente com dinheiro. Eu voltava para o 100, aí eu ia de novo para 500, aí eu sacava 250, deixava 250, fazia mais um pouco, e aí até que eu consegui juntar o dinheiro, porque eu não tinha, não era a minha realidade, eu não tinha. E aí quando eu juntei, eu falei, olha, agora eu já olhei tudo, falei, ó, agora eu já tô bem com o meu gerenciamento, eu consegui fazer sem virar muito, eu vou colocar uma banca maior, coloquei lá uma banca de 2.000, comecei a buscar 200 reais, podia buscar até mais um pouquinho, comecei a buscar 200 reais todo dia. E aí foi onde eu comecei a virar a chave. Porque às vezes as pessoas ficam olhando, que acontece muito, que chama muita atenção, tá? Chama demais atenção. E Instagram alavancagem, só que a tal da alavancagem, ela é boa? Mas é igual eu falei no começo, às vezes eu pego 100 reais, porque o coleguinha não vai postar lá no Instagram, isso é porque vocês são meus alunos, eu tô sendo bem sincera, o coleguinha não vai postar lá no Instagram um dia que ele pegar os 100 reais e estopar, e não levar pra mais, porque às vezes a pessoa só tem 100 reais na conta. Suponha, eu, por exemplo, eu já sou consistente, eu já tenho vários outros investimentos e eu tenho um valor até maior que 100 reais. Então, eu pego 100 reais agora, coloco na minha conta ali, vou alavancar. Beleza, deu certo? Não deu. Ah, não deu? Coloco mais 100 até dar certo. Ah, eu predestinei que eu vou pegar 500 reais da minha conta bancária, vou colocar 100 reais, vou tentar alavancar, porque eu vou ter 5 chances de alavancar, porque eu tenho 500 reais. Só que aquela pessoa que está vendo aquilo, ela não tem 500 reais, ela só tem os 100. E ela vai tentar alavancar. Então, você está usando os seus 100 reais, você está usando, às vezes, se você pegasse esses 100 reais e fizesse essa alavancagem aqui, que eu passei consciente, que você tem várias chances, você teria mais de 10 chances para alavancar os 100. Seria a mesma coisa dos 500, só que eu estou usando soros porque eu quero mostrar ali o que está acontecendo, como que eu sou e tudo mais, né? Porque o pessoal gosta muito disso, isso chama muita atenção. Então, às vezes o coleguinha não tem os 500 reais, ele só tem os 100. Então, às vezes ele poderia usar, ter 10 chances para alavancar consciente, só que ele tá vendo a pessoa fazendo soro, tá falando, poxa, fez
fez 5 entradas e fez 100 virar 1.000. Mas quantas vezes ele tentou naquele dia, ou ele tentou na segunda, conseguiu na terça, ou conseguiu na quarta, ou conseguiu na quinta, entendeu? Porque se ele fizer 1.000 e ele tiver perdido 2 dias, ele já recuperou 200, mas para ele tá legal. Então, os soros, é legal, quer fazer? Faz 2 soros, reseta uma mão. Tem um negocinho de soros também que eu vou mandar para vocês, que eu acho que eu não tenho aqui. Deixa eu ver se eu tenho, que eu já mostro. Que é um soros consciente também. Só que eu não gosto muito. Tá em outro arquivo. Eu vou mandar no grupo agora mesmo. Não vou esquecer, não. Que é escadinhas. São escadinhas. São tipo assim, 2 para 1. 2 soros, reseta a mão. Aí 2 soros, reseta a mão. Levou só que nesse, se levar um loss, tem que parar. Levou um loss, parou, volta, tenta no outro dia ou tenta mais tarde. São 2, né? Todos os dias a gente tem 2. Coloquem isso na cabeça de vocês. Todo dia a gente tem 2, então esse é um soro mais consciente, mas é igual eu falei para vocês. Às vezes a realidade de quem tá atrás da tela não é a mesma da minha. Porque às vezes eu posso pegar R$100, até 10 vezes, e tentar alavancar esses R$100 para me demonstrar que o meu operacional ele funciona. Só que, e como que eu sou no final do mês? Eu sou consistente se eu usar esse tipo de alavancagem? Não, tá? Não. Se ficar alavancando com soros todas as vezes, tentando 100 virar 1.000, isso, você não vai ser consistente no final do mês, tá? Não vai ser, porque eu já sofri isso na minha pele, até eu entender que eu precisava usar os juros compostos ao meu favor, que eu precisava gerenciar o meu dinheiro. Isso é muito sério. Só que primeiro eu tenho que ter o operacional, igual eu falei, não adianta eu chegar aqui, igual às vezes eu vejo muito falando, mas tem que ter só o gerenciamento. Não. Se você tiver só o gerenciamento, não adianta nada. É igual eu falei, olha, se você me chamar todos os dias, eu vou ali, tá com você todos os dias, vai lá assim. Só que se você estiver levando 2 loss todos os dias, aí alguma coisa tem de errado, você tá errando em alguma coisa. Então, não tá certo. Agora, se você tá acertando, acontece muito. Por exemplo, tem um aluno meu de mentoria individual. Olha, Dani, esse também eu acompanho. Olha, Dani, não briga comigo, não, mas eu já estava com R$1.500. Só que eu fui operar domingo e eu perdi. Olha para você ver, domingo foi operar e eu perdi. Eu não falo nada, porque o dinheiro é da pessoa, ela faz o que ela quiser, ela tá consciente de tudo, né? Eu só falo, olha, tem que seguir o gerenciamento e tal, porque senão não vai adiantar nada. E aí, aconteceu isso com um aluno meu, acho que semana passada. Só que aí ele pegou um ciclo do mercado ruim. Isso acontece até comigo. É normal pegar um ciclo do mercado ruim. Só que ele não perdeu todas as entradas para perder os R$1.500. Não. Ele ganhou, aí foi indo, a ganância, né, que é a nossa pior inimiga. Eu tenho até uma frase escrita aqui, colado, a ganância é a nossa pior inimiga. Ele foi, ganhou, mandou histórico bonitinho, 5, ganhou. Começou, perde, ganha, perde, ganha, perde, ganha. Aí, quando ele estava com 1.500, ele foi para 1.300. Só que ele não aceitou perder 200. Aí, o que ele fez? Colocou R$300 de entrada. E aí, aumentou as entradas. E começou com aquele ciclo de aumentar as entradas. Então, ele não estava perdendo muito. Ele pegou um ciclo ruim do mercado de perde e ganha e aumentou as entradas. No que ele aumentou as entradas, ele diminuiu totalmente a banca dele. Não por causa da assertividade, mas por causa da entrada. Então, ele ficou todos os dias positivo, praticamente. Acho que ele tinha só um dia negativo, com 2 loss naquela semana anterior, mas ele já vinha de outras semanas. Só que um dia que ele foi operar no domingo, porque eu falo, olha, quem estou acompanhando, eu falo, quer operar no sábado? Opera até no máximo 6 horas da tarde. Domingo não opera, por favor. E aí, eu não sei o que aconteceu, às vezes estava passando por alguma coisa emocional, porque o nosso emocional atrapalha muito. Às vezes até eu, quando eu tô com o emocional muito abalada, eu vou lá, pego e opero no domingo, porque eu quero operar, quero esquecer alguma coisa. Às vezes isso acontece muito com a gente. E já não tô muito legal. Às vezes pode ser que tenha acontecido isso. Levou todo o valor, que era um valor muito alto, R$1.500. Ele optou para tirar mensal, né? Então, ok, tudo bem. Eu vou a critério. Eu não falo para sacar, quer sacar semanal ou diário. Eu pergunto, olha, quero sacar
mensal para ver quanto que eu vou fazer, o quanto que eu consigo. Só que você sabe que se você sair do gerenciamento, sair da linha, acontece isso. Então, é muito importante seguir gerenciamento. Só que é igual eu falei, se o gerenciamento e o operacional estiver lado a lado, porque não adianta você ter o gerenciamento e tá perdendo todo dia perdendo. Aí tem alguma coisa errada. Mas mudou isso, entendeu o operacional, mudou o gerenciamento, não tem como não ficar positivo. Não tem como. Tá ok? Vocês têm alguma pergunta aí? Hoje eu falei muito, né? Mas é uma questão muito importante. Igual eu falei, quer gerenciar, me chama no privado, não precisa ficar com vergonha. Dani, eu tenho tal banco, eu vou te ajudar. É até legal ter um outro acompanhamento sobre isso, igual no privado e tudo mais, particularmente com cada um. Porque às vezes eu até ajudo você, às vezes você tá naquele momento de fúria, de, errei essa aqui, errei mais uma, e agora o que eu faço? Eu continuo, eu vou colocar minha banca toda aqui para me recuperar. Não, eu vou ali, vou falar com a Dani. Dani, e aí, o que você acha? Eu falo com outra pessoa. E aí, tenta se parecer, né? Nossa, eu fiz isso, agora o que você acha de eu fazer isso? Eu vou falar, olha, para, então vai ser legal para você. E é legal também, e eu não importo, podem me chamar, tá? Vocês têm alguma dúvida, quer perguntar alguma coisa pra gente encerrar? Tá legal? Vou mandar as planilhas, tá? Tá de boa. Tá de boa? Então, vou encerrar aqui, tá? Tá de boa. Qualquer coisa, vocês podem me chamar aí no privado, no grupo, não precisa ficar com vergonha. Tem dúvida no operacional, me chama. No gerenciamento também, as planilhas eu vou enviar já para vocês, tá? Essa aqui eu consigo enviar só pelo e-mail, então me manda um e-mail, tá? No privado, por favor, para me enviar essa aqui. Essa aqui eu vou enviar no grupo, mas essa aqui eu tenho ela só aqui no e-mail, eu não consigo tirar ela daqui. Eu envio no e-mail de vocês. Aí cada um me envia o e-mail aí no privado. E as outras coisas eu também envio aí no grupo, tá? Tem um outro dos soros, do momento dos soros, que eu vou achar aqui e vou enviar também para vocês, tá? Fiquem com Deus. Tchau, tchau. Qualquer coisa vocês vão me chamando aí. Com Deus. Tchau, tchau. Falou.